Minha chefe fingia que me promovia, só para eu trabalhar mais. Quando eu entrei naquela empresa, eu já sabia que ia ter que ralar. Era meu primeiro emprego fixo depois da faculdade e eu estava naquela fase de achar que qualquer oportunidade era um presente do universo. Eu estava feliz, animada e com aquela energia de quem ainda acredita que o esforço sempre é recompensado. Aí, logo nos primeiros meses, minha chefe, a Carla, já começou a me dar umas tarefas extras. No começo eu até aceitei numa boa, sabe? Achei que era sinal de confiança. Ela sempre vinha com aquele papo motivacional, dizendo que eu tinha potencial de liderança e que ela via algo especial em mim. Eu caía feito uma pata. Fazia hora extra sem reclamar, levava trabalho para casa, ajudava os colegas quando ela pedia. E tudo com aquele sorriso de funcionária dedicada. Um belo dia, depois de um mês especialmente puxado, com 2 projetos acumulados e 1000 planilhas para entregar, a Carla me chamou para uma reunião individual. Ela fechou a porta da sala dela e eu já achei que vinha bronca. Mas não. Ela me olhou com aquele olhar de atriz de novela mexicana e soltou: "Eu tenho uma notícia maravilhosa para você." Eu juro que meu coração acelerou na hora. Eu já comecei a imaginar o aumento, o novo cargo, até o crachá novo com o nome mais bonito: coordenadora, supervisora, qualquer coisa que desse um upgrade no meu LinkedIn. Ela continuou com o teatrinho, dizendo que meu desempenho estava sendo muito acima da média, que eu era um exemplo para a equipe e que por isso, tcharam, eu estava sendo promovida. Eu quase chorei de emoção. Ela disse que a partir daquela semana eu teria o cargo de analista sênior de projetos estratégicos. Olha o nome pomposo. Eu saí da sala com aquele sorriso besta, me achando a própria girl boss, já pensando nos boletos que eu ia conseguir pagar com o aumento. Só que teve um detalhe. Um detalhe que ela esqueceu de mencionar no meio do discurso de gratidão e reconhecimento: o salário. Quando eu perguntei discretamente sobre o novo valor, ela soltou um "ah, então, ainda não vai ter alteração de salário. Mas é uma questão de tempo. Isso é só o começo de uma trajetória brilhante." E ainda deu aquela risadinha de quem acha que está sendo visionária. Eu devia ter desconfiado, né? Mas naquela hora eu só pensei: tudo bem, é só uma questão de tempo mesmo. Logo, logo vem o aumento. Mal sabia eu que aquele era só o primeiro capítulo de uma novela mexicana sem fim. E que a tal promoção era só a isca para eu começar a trabalhar o dobro, por exatamente o mesmo salário de antes. Depois daquele anúncio todo pomposo da Carla, eu passei o resto do dia toda boba. Juro, parecia até que eu tinha ganhado na loteria. Avisei minha mãe, contei para as minhas amigas, já fui até atualizar meu LinkedIn com o novo cargo. Coloquei até um emoji de foguinho no post, sabe? Para dar aquele drama de carreira em ascensão. Todo mundo me parabenizando, comentando, curtindo. Eu me sentia o próprio case de sucesso. Mas o problema é que, junto com o novo título, veio uma lista infinita de novas responsabilidades. E não era pouca coisa não. Parecia que tudo que antes era dividido entre 3 pessoas agora era só meu. Começou com uns e-mails fora de hora. A Carla me copiava em absolutamente tudo. Se tinha reunião de um projeto que eu nunca tinha ouvido falar, ela me chamava. Se aparecia uma tarefa que ninguém queria fazer, adivinha? Ela me empurrava. Tinha até umas funções que claramente eram da equipe de RH, mas de repente, eu virei a responsável por organizar até aniversário de colega de trabalho. Ela vinha com aquele papo de você é a líder informal do time, tem que dar exemplo. E eu, trouxa, toda feliz com o título novo, aceitava tudo. Chegou uma semana que eu estava entrando na empresa às 8 da manhã e saindo quase 10 da noite. E quando eu ameaçava comentar alguma coisa, a Carla dava aquele sorriso cínico e soltava um "mas é assim que nascem os grandes líderes." A gota d'água foi quando ela me colocou para apresentar o resultado trimestral da equipe inteira para a diretoria. Eu nem fazia ideia de como montar aqueles relatórios complexos, mas ela jurou que era uma oportunidade única de visibilidade. Passei o final de semana inteiro montando slide, revisando o número, tomando café igual uma zumbi. No dia da apresentação, ela entrou na sala como se fosse a dona da empresa, me deu um tapinha nas costas e disse na frente de todo mundo: "Essa aqui é a nossa nova analista sênior. Tô apostando todas as minhas fichas nela." Todo mundo bateu palma, e eu ali, tremendo igual vara verde, mas disfarçando com aquele sorriso amarelo. O problema é que, depois da apresentação, que por sinal foi um caos porque ela esqueceu de me passar um monte de informação, ela virou e disse que eu tinha mandado muito bem e que agora eu ia liderar um novo projeto. Detalhe, um projeto que antes era coordenado por 2 pessoas, que estavam de saída da empresa. E sabe o que ela fez?
Ao invés de contratar alguém para me ajudar, ela simplesmente disse que eu dava conta. Eu devia ter notado naquela altura que o golpe estava escancarado. Mas não. Eu ainda estava presa naquela ilusão de que se eu trabalhasse duro, o reconhecimento de verdade ia chegar. Mal sabia eu que a tal promoção era só o começo da minha era de escravidão corporativa disfarçada de oportunidade. Depois daquele show de horrores que foi a apresentação para a diretoria, a Carla parecia ter encontrado a fórmula mágica para se livrar de qualquer responsabilidade. Simplesmente jogava tudo no meu colo. Eu virei oficialmente a faz-tudo da empresa. Se o cliente estava reclamando, era comigo. Se tinha uma planilha atrasada, era eu. Se a impressora travava, adivinha quem era chamada para resolver? Eu mesma. E o mais engraçado é que, para todo mundo, eu estava crescendo muito rápido. Isso porque a Carla fazia questão de sair espalhando pelos corredores que eu era a nova estrela da equipe. Ela dizia para os outros líderes que eu era multitarefa, dinâmica, pronta para novos desafios. E o povo todo acreditando, achando que eu estava ganhando rios de dinheiro com essa promoção. Mal sabiam que meu contra-cheque continuava o mesmo de quando eu era analista júnior. Teve um dia que eu estava tão atolada de coisa para fazer que eu simplesmente almocei uma barrinha de cereal sentada no chão da copa. Eu olhava para as outras pessoas indo almoçar em restaurante, rindo, vivendo, e eu ali, igual uma alma penada, digitando no notebook com uma mão e mastigando com a outra. Um dos momentos mais surreais foi quando ela me pediu para revisar um relatório de RH, enquanto eu ainda estava terminando um planejamento comercial, respondendo o cliente no chat e agendando reunião com o fornecedor. Eu já estava começando a duvidar da minha sanidade. Para piorar, a Carla começou com um novo tipo de terrorismo psicológico. Ela dizia que, se eu continuasse me destacando daquele jeito, logo eu poderia ser indicada para cargos maiores ainda. Tipo gerente de projetos. Ela jogava a isca, e eu, iludida, mordia toda vez. A cada novo pepino que ela me empurrava, vinha junto um discurso motivacional, como se eu fosse a protagonista de um filme de superação. Só faltava ela me entregar um troféu simbólico escrito Melhor Trouxa do Ano. Os colegas de trabalho começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha. Uma amiga minha do setor financeiro chegou a me puxar de canto um dia e perguntou discretamente: "Vem cá, e esse monte de coisa que você está fazendo? Te deram aumento, né?" Eu dei uma risadinha nervosa e desconversei. Era vergonhoso admitir que eu estava sendo feita de palhaça, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda queria acreditar que aquele esforço todo ia valer a pena. Só que as coisas começaram a desandar de vez quando a Carla inventou um projeto de reestruturação interna. Basicamente, ela queria que eu criasse uma nova metodologia de trabalho para a equipe inteira, sozinha, e sem nenhum treinamento específico. E para completar o pacote, ela começou a me marcar em todas as reuniões possíveis, até aquelas que não tinham nada a ver com o meu setor. Eu já não sabia mais se eu era analista, RH, TI, ou se eu tinha virado a própria síndica da empresa. Foi aí que começou a nascer dentro de mim uma mistura de revolta com esgotamento. Eu já estava num nível de cansaço que sonhava com planilhas. Literalmente. Teve uma noite que eu acordei suando porque sonhei que tinha perdido um prazo de entrega. E enquanto eu me acabava de trabalhar, a Carla estava postando selfie no Instagram tomando Aperol Spritz na varanda, com a legenda: "Gratidão por liderar uma equipe tão engajada." Aquela mulher tinha coragem. Depois de semanas naquela rotina maluca, meu corpo começou a dar sinais de que não estava aguentando mais. Eu vivia com dor de cabeça, gastrite atacada e olheira que parecia que eu tinha feito um campeonato de insônia. Teve um dia que eu cheguei a quase desmaiar no banheiro da empresa. Tive que ficar uns minutos sentada no chão respirando fundo, só para conseguir voltar para minha mesa e continuar a palhaçada. E a Carla? Nem aí. Ela passava pela minha mesa com aquele sorriso de capa de revista de RH e soltava pérolas do tipo: "Tá vendo? Isso é que é espírito de liderança. Quem aguenta pressão cresce na carreira." Mas o ápice foi quando ela veio com mais uma novidade, uma suposta nova promoção. Ela me chamou de novo na sala dela, fechou a porta como se fosse fazer uma grande revelação, e disse que eu estava sendo cotada para assumir a coordenação de um novo departamento que eles estavam criando. Ela até inventou um nome: Gerência de Operações Integradas. Eu nem sabia o que aquilo significava, mas só de ouvir a palavra gerência, meu coração bateu mais forte. Só que dessa vez, eu fui um pouco mais esperta. Perguntei na lata: "E o salário, Carla?" Porque olha, já tô há meses com o cargo de analista sênior e até agora nada mudou no meu holerite. Ela deu uma risadinha constrangida, fez aquela cara de quem vai contar uma fofoca e disse que, infelizmente,
por enquanto o orçamento da empresa estava congelado. Que a diretoria não estava autorizando reajustes salariais, mas que ela estava lutando por mim nos bastidores. Eu fiquei olhando para a cara dela com vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Porque era exatamente o mesmo papo da primeira vez. Só que com outra embalagem. Foi aí que eu resolvi começar a investigar. Fui conversar com o pessoal do RH, na maior inocência. Fiz umas perguntas disfarçadas, tipo: oi, sabe me dizer se teve alguma movimentação de cargo registrada no meu perfil? A menina do RH olhou no sistema e soltou: não, aqui você continua como analista júnior, mesmo. Eu gelei. Analista júnior. Sendo que, na minha cabeça, eu já estava quase gerenciando o mundo. Fiquei tão passada que na mesma hora fui atrás de um colega que tinha sido promovido de verdade uns meses antes. Perguntei como tinha sido o processo dele, se tinha recebido e-mail oficial, se teve mudança no sistema, se foi registrado na carteira. E claro, tudo com papel, e-mail, formalização, ajuste salarial, o pacote completo. Aí a ficha caiu de vez. Minha suposta promoção era só uma invenção da cabeça da Carla. Não existia cargo novo, não existia reajuste, não existia reconhecimento nenhum. Existia só uma chefe malandra, explorando minha boa vontade e minha vontade de crescer. Naquele dia, eu cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei encarando a parede. Eu estava exausta, me sentindo a funcionária mais trouxa da história da empresa, e com uma vontade enorme de fazer um barraco no dia seguinte. Mas calma, que o barraco ainda estava por vir. Depois daquele choque de realidade, eu não conseguia dormir direito. Toda hora a cabeça ficava rodando. Como eu deixei isso acontecer? Como eu não percebi antes que a Carla estava me usando? Mas o cansaço misturado com a raiva foi o que me deu um combustível que eu nem sabia que tinha. Eu sabia que continuar naquela situação só ia me afundar ainda mais. Precisava agir, e rápido. No dia seguinte, cheguei no trabalho com um olhar que eu nem sabia que possuía, aquela cara de quem está pronta para dar o troco. Primeira coisa que fiz foi parar de aceitar todas as tarefas da Carla. Se ela mandava alguma coisa que não era minha função, eu respondia com aquele famoso "vou analisar e te retorno". Parecia pouco, mas já era um avanço. Afinal, até então eu era tipo a resposta imediata para tudo que ela jogava. Comecei também a registrar tudo. Não sou aquela pessoa que gosta de ficar anotando cada coisinha, mas ali eu sabia que precisava ter provas. Então, montei uma pasta no computador com e-mails, mensagens, solicitações, tudo que mostrava as falsas promessas e as demandas exageradas. Eu já estava com aquele pensamento: se a coisa complicar, eu ia ter que mostrar o que eu estava enfrentando. Porque só minha palavra não ia ser suficiente. E olha, não foi fácil. A Carla percebeu que eu estava mudando o comportamento. Começou a me olhar meio torto, tentou umas indiretas do tipo: será que você não está ficando muito seletiva? E se continuar assim, vai perder oportunidades. Mas eu estava blindada. Aquele jogo psicológico dela não funcionava mais comigo. Também resolvi abrir o jogo com alguns colegas de trabalho. Não toda hora, nem para todo mundo, mas com quem eu sentia que podia confiar. Descobri que não era só comigo que a Carla fazia esse tipo de joguinho. Um dos caras da equipe de marketing me contou que, quando foi contratado, passaram 3 meses falando em promoção e aumento que nunca chegavam. Era um padrão dela, prometer para manter a equipe na linha, mas nunca entregar. Isso me deu mais coragem para continuar firme. E a cereja do bolo foi quando eu achei uma conversa no grupo da equipe onde a Carla zoava, dizendo que minha nova estrela estava começando a enxergar o jogo. Era como se ela tivesse orgulho de ser a chefona que enganava os outros. Foi aí que eu pensei: já que a Carla gosta de jogar, vamos jogar também. Eu precisava de um plano para virar o jogo, mostrar que eu não era só a bobinha da promoção fake, e, quem sabe, finalmente receber o respeito e o reconhecimento que merecia. Depois de descobrir que a Carla estava rindo da minha cara e da cara de todo mundo, decidi que era hora de agir com estratégia, nada de barraco à la novela das 8. Eu precisava virar o jogo, mas do jeito mais inteligente possível, com classe, mas fazendo ela sentir que não estava lidando com uma qualquer. Primeiro, comecei a me preparar para uma conversa séria com o RH. Já tinha aquele arquivo recheado de provas, mostrando que a tal promoção era só enrolação e que eu estava acumulando tarefas sem nenhuma contrapartida real. Marquei uma reunião, já com o discurso preparado. Ia mostrar que estava ali para crescer, mas que precisava que a empresa valorizasse meu esforço de verdade, com cargo e salário adequados, ou então eu teria que considerar outras opções. Enquanto isso, mantive a postura profissional, claro. Continuava fazendo meu trabalho,
só que sem aceitar carregar mais do que devia. Era aquele jogo de não tô aguentando, mas também não tô saindo. A Carla, do outro lado, tentava manter o controle, mas dava para ver que ela estava incomodada. Aquelas indiretas começaram a ficar mais discretas, mas mais venenosas. No meio disso tudo, comecei a investir em mim mesma. Fiz cursos online de gestão, organização, liderança, tudo que pudesse embasar minha reivindicação. Além disso, comecei a conversar com colegas de outras áreas, ampliando minha rede de contatos. Afinal, se a empresa não valorizasse meu esforço, que ao menos eu tivesse portas abertas para sair. A parte mais divertida foi quando, numa dessas reuniões, a Carla tentou me pressionar para voltar a ser aquela funcionária que topava tudo. Eu respondi na lata, com aquele sorriso doce, que agora eu era analista sênior que sabia o valor do próprio trabalho, e que minha dedicação tinha limite, limite que ela precisava respeitar. Não vou mentir, o clima ficou tenso por umas semanas. Ela chegou a tentar me isolar, não me chamar para reuniões, dar tarefas repetitivas e chatas, como se fosse punição. Mas eu já estava blindada, porque sabia que a arma mais forte era meu profissionalismo e a minha documentação de tudo que tinha passado. A reunião com o RH finalmente chegou. Eu apresentei tudo, expliquei minha situação, mostrei que estava pronta para crescer e queria reconhecimento real, não mais promessas vazias. E sabe o que aconteceu? Eles finalmente começaram a abrir os olhos para a situação. Me disseram que já tinham ouvido outros relatos parecidos e que iriam investigar. Foi um divisor de águas. A Carla percebeu que eu não era mais a novata que ela podia manipular, e a empresa começou a me olhar com outros olhos. A tal promoção falsa estava virando um problema para ela, e eu? Estava me tornando uma profissional respeitada, não por título inventado, mas por mérito. Depois da reunião com o RH, a situação começou a mudar de verdade. Eles abriram uma apuração interna sobre as práticas da Carla, e logo começaram a rever como estavam distribuindo os cargos e salários dentro do time. Eu, que até então era promovida de mentira, virei quase que um símbolo de resistência dentro da empresa, a pessoa que não aceitou ser usada como escada. O mais engraçado foi ver a cara da Carla quando soube que as coisas estavam virando contra ela. No começo, ela tentou agir com aquela sua postura de rainha da cocada preta, mas era visível que ela estava preocupada. Até ouvi boatos nos corredores que a diretoria estava de olho nela. Não demorou para que ela fosse convocada para reuniões com o RH e os superiores, e que algumas mudanças começassem a ser feitas. Enquanto isso, eu recebi finalmente uma promoção de verdade, com contrato registrado, salário ajustado e até benefícios que antes eu nem imaginava que existiam. Não vou mentir, fiquei até emocionada. Toda a frustração e o cansaço que acumulei nos meses anteriores deram lugar a um sentimento de vitória. Era o reconhecimento pelo meu esforço, e não uma farsa disfarçada. A Carla, claro, foi afastada da liderança da equipe. A empresa trouxe um novo gestor, alguém que realmente valorizava o trabalho em equipe e a honestidade. A mudança fez todo mundo respirar aliviado. Eu, especialmente, sentia que tinha vencido uma batalha importante, não só para mim, mas para todo mundo que já tinha sido vítima daquela falsa liderança. Essa história me ensinou uma lição valiosa. Nem sempre o que reluz é ouro, e é fundamental conhecer o próprio valor para não deixar ninguém pisar em cima. E olha, a sensação de virar o jogo, com calma, estratégia e profissionalismo, é incrível. Nada melhor do que mostrar que a gente não é trouxa, a gente é guerreira. E agora, toda vez que vejo alguém prometendo o mundo e entregando uma folha em branco, já sei bem como agir. Porque, no final das contas, a melhor promoção é a que vem com respeito, e essa ninguém pode fingir. Se inscreve e ativa o sininho para mais.